visa o benefício próprio. Não é a bondade como a aparência, a bondade como caráter. A bondade que o Espírito Santo ele forja em nós, é a bondade que vem de dentro, é uma bondade que você faz, auxilia, mesmo que ninguém esteja olhando, mesmo que não haja aplausos, você está ali refletindo a bondade do Senhor nos seus atos, nas suas atitudes, em tudo aquilo que você vive. E atualmente nós vivemos num mundo, né, que tudo tudo é muito relativo. Muitas pessoas fazem o bem só quando elas são vistas, só quando compensa para elas de alguma forma, quando elas vão ter algum tipo de recompensa. Mas o Espírito Santo, ele nos chama para para que o nosso caráter seja moldado, e o Espírito Santo de Deus, ele quer produzir em nós a bondade, mas não é a bondade que não é aquela bondade que se vende, não é aquela bondade que você executa quando você sabe que você vai ter uma vantagem, sabe que você vai ter proveito. É aquela bondade que permanece, é a bondade correta, é aquela bondade que você faz mesmo quando ninguém está vendo. E muitas vezes, quando você tem o fruto do Espírito, você até prefere que ninguém fique sabendo da bondade que você está fazendo, porque nós temos muitos críticos na nossa vida. Para auxiliar, para ajudar, são poucas as pessoas, mas para criticar se levanta muito. E as pessoas podem começar a dizer, tá vendo, tá fazendo só para se mostrar. Então, as pessoas, muitas delas, elas optam por não demonstrar essa bondade, porque sabe que as pessoas a julgarão de forma negativa. Mas antes de começar, seja bem-vinda, Railane. Aleluia. Shalom, shalom a todas, sejam bem-vindas. Compartilhe essa live. Amém? Vamos orar para que nós possamos começar na palavra? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento, Pai, esta live, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo, Senhor, fale comigo, fale através de mim, fale por mim. Que não seja eu falando, Espírito Santo, não me deixa te atrapalhar, esta live é tua, a palavra é tua, Espírito Santo. Tu é aquele que convence do pecado, do juízo e da justiça. Toca em cada coração, toca no coração dos irmãos que estão assistindo agora, toca no coração daqueles que assistirão depois, que o Senhor, amado Espírito Santo, possa trazer uma mudança transformadora, que o fruto do Espírito seja evidente naqueles que seguem a Cristo, naqueles que se renderam ao amor do Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos confronta nesta hora e nos ensina, Espírito Santo, a termos o coração segundo o coração de Jesus Cristo, um coração que ama, um coração que perdoa, um coração que auxilia, um coração bondoso sem visar o proveito próprio. Em nome de Jesus, Pai, eu consagro cada casa, cada lar a Ti, Senhor. Cobre-nos, Senhor, com Teu manto de proteção. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, aleluia. Como é bom ter vocês aqui comigo, minhas irmãs. Me desculpem, a minha voz ainda está meio fanha, mas amanhã eu tenho certeza que eu já estarei 100%. Abram comigo, se vocês podem, a palavra de Deus em Gálatas 5, versículo 22. Aleluia. Aleluia.
Então, na live passada, eu falei sobre a benignidade, né? Que é o jeito gentil no tratar, que é o jeito que nós tratamos as pessoas da mesma forma que nós queremos ser tratados. Aleluia. Aleluia. E hoje falarei sobre a bondade. Gálatas 5:22, a palavra de Deus nos diz o seguinte: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. E aqui, como eu já falei, o fruto é o fruto do Espírito, é um fruto o qual tem 9 pedaços, como se fosse uma laranja. E o fruto do Espírito, ele não é produzido pela nossa vontade humana, ele não é produzido. Shalom, shalom, minha filha, seja bem-vinda em nome de Jesus. Ele não é produzido por obras de mãos humanas. Ele é produzido pela transformação que o Espírito Santo de Deus faz em nosso caráter. Aleluia. Aleluia, louvado seja o Senhor, glória a Deus. Então, é o Espírito Santo que produz esse fruto em nós, é o Espírito Santo que transforma o nosso caráter. Eu creio que quem já nasce num lar cristão, né, que os pais são ali realmente tementes a Deus, a criança ela já tem, desde da sua infância, ela já é ensinada, né? Mas no meu caso, como eu aceitei o Senhor Jesus há pouco mais de 6 anos, há pouco mais de 6 anos, né? Um caráter que foi desenvolvido no mundo através de uma geração onde tudo era permitido, é mais difícil, mas não é difícil, mas não é impossível. E não é tão difícil porque quando nós nos rendemos ao Senhor Jesus, quando nós decidimos que nós não queremos entristecer o Espírito Santo, que nós não queremos perder a presença do Senhor Jesus, nós abrimos mão de tudo. Nós abrimos mão de todo o pecado. Então, este caráter, essa bondade, é um conteúdo moral, é aquilo que o Espírito Santo produz em nós, é aquilo que está por trás das nossas atitudes. Aleluia! E na Bíblia, a palavra bondade, ela é traduzida do grego da palavra agatoshine, que no grego significa agatoshine, e fala de retidão, fala de integridade, fala da disposição constante para você fazer o que é certo diante de Deus. Mesmo que isso não traga nenhuma vantagem para você ou não traga nenhuma vantagem imediata. Porque quando nós obedecemos à vontade de Deus, deixa eu diminuir um pouco o ventilador que está fechando mais a minha garganta. Porque quando nós obedecemos à vontade de Deus, há proveito para nós. O Senhor se agradará das nossas atitudes. Nós demonstraremos que nós, de alguma forma, nós preferimos agradar ao Pai, nós preferimos ser transformados pelo Espírito Santo do que viver neste mundo. E a bondade do fruto do Espírito não é você, não é. Ai, gente, tem uma mosquinha aqui. Não é você ser legal com todo mundo. É você ser justo, é você ser verdadeiro e você ser íntegro. Então, a bondade que é produzida
pelo Espírito Santo, ela produz a justiça, ela produz a integridade e ela produz verdade. Abra comigo a sua Bíblia em Miqueias 6, versículo 8. Shalom, shalom, irmã Fernanda. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Que privilégio ter vocês aqui comigo. Aleluia. Aleluia. É muito bom ter essas mulheres de fogo aqui comigo. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia em Miqueias, versículo 6, capítulo 6, versículo 8. Ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que ele requer de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com Deus. Aqui a palavra de Deus nos diz: o Senhor ele já declarou o que ele espera de nós, o que ele quer de nós e o que é bom para nós. Que nós pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e que nós possamos andar em humildade com Deus. Então, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Então, bondade não é você ser bonzinho, não é você passar a mão em tudo, não é você aceitar tudo, não. Quando você aceita tudo, quando não há limites, você, na verdade, não está muitas vezes sendo bom. Às vezes você está deixando que a sua alma fale mais alto, porque a sua alma quer conquistar a amizade de todos que estão à sua volta. Então, a bondade não é você aceitar tudo, não é você passar a mão em tudo. A bondade é você praticar a justiça, mas com misericórdia e com humildade. É quando você vê um irmão seu fazendo algo que você sabe que vai contra a palavra de Deus, que vai contra aquilo que você sabe que é correto da parte do Senhor, mas você decide, ao invés de chegar nele com agressividade, você decide chegar nele em amor, você decide usar a misericórdia que o Senhor Jesus teve com você quando você estava no mundo, quando você estava em pecado, e você humildemente chega nesse irmão e fala sobre aquilo. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que quando nós vemos um irmão nosso pecando, nós devemos falar com ele e adverti-lo. Falar uma vez, falar duas. Caso a pessoa, mesmo assim, permaneça no erro, mesmo sabendo, aí nós temos por obrigação que chegar numa liderança e falar. Então, a humildade, a bondade, acima de tudo, ela atua com misericórdia. Não é uma bondade que ignora o pecado, não. Mas também não é uma justiça punitiva, não é uma justiça dura, não é uma justiça sem misericórdia. Então, a bondade na Bíblia, ela une a verdade, o amor e a justiça. E esses três componentes juntos, verdade, amor e justiça, fará com que talvez você agindo de uma forma dura, de uma forma agressiva com o irmão, pode ser que você o afaste da presença de Deus. Mas quando você chega em amor, quando você chega em verdade, em justiça e com a misericórdia, aquela pessoa ela será transformada. Aleluia. Aleluia. Agora abra comigo a palavra de Deus no Salmos 15. Você que está com a sua Bíblia, você que pode. Então, o Salmos 15, ele fala sobre a bondade que ela se manifesta
no caráter da pessoa, se manifesta no caráter do ser humano. Aleluia! Então, aqui a palavra de Deus, o Salmo 15, a minha versão da Bíblia é NVT, ela está assim: Senhor, quem pode ter acesso ao seu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça, quem de coração fala a verdade, quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos, quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem o Senhor, e cumpre suas promessas mesmo quando é prejudicado, quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Quem age assim jamais será abalado. Então, o Salmo 15 aqui fala de uma pessoa que ela pode acessar o santuário de Deus, ela pode permanecer no santo monte de Deus. Então, aqui a palavra nos diz: você precisa ser íntegro, você precisa praticar a justiça e você precisa falar a verdade. O mesmo que está ali em Miqueias que declara: vocês já sabem o que Deus quer de vós. Vocês já sabem o que Deus quer de vós. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com Deus. Então, aqui é um retrato forte da bondade. É uma pessoa que tem que ser íntegra em todo o seu proceder. Não está falando de uma pessoa perfeita. Nós não somos perfeitos. Perfeito só o Senhor Jesus que andou aqui na terra. Mas fala de uma pessoa inteira, de uma pessoa que não tem duas caras, de uma pessoa que pratica justiça, que não só fala, mas pratica e que o coração dela é cheio de verdade. Ela não vive de mentiras, ela não vive de aparências. Pratica justiça, é íntegro, pratica justiça. Quem fala a verdade no coração, não difama os outros, não prejudica o próximo, não fala mal dos amigos e despreza quem tem conduta reprovável. Essa pessoa, ela não difama. E o que é isso? Não difama, ela não espalha fofoca, ela não destrói a reputação do próximo, ela não fala mal do próximo, não faz mal ao seu próximo, ela não age de má fé. Então, ela honra a pessoa que teme a Deus, ela honra quem teme a Deus e cumpre as suas promessas, mesmo quando é prejudicado. Então, ela valoriza quem anda com Deus. E isso é o principal. Mesmo que nós sejamos prejudicados, nós temos que cumprir aquilo que nós prometemos. Mesmo quando aquilo que nós prometemos, de alguma forma, vai gerar em nós prejuízo. Então, tudo isso tem a ver com quem a pessoa é, não com o que ela aparenta ser. Aleluia, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Então, muitas vezes nós podemos pensar, mas nesse mundo não adianta fazer o bem, não adianta. Todas as vezes que eu fiz o bem, todas as vezes que eu tentei ajudar alguém, eu fui trapaceado, eu fui passado para trás. Mas não é sobre o mundo, é sobre você e Deus. É sobre você e Deus. E quando chegar naquele dia ao qual nós teremos que prestar contas a Deus, se o Senhor Jesus ele nos disser: "Aparta-te de mim, eu
não te conheço. Não vai adiantar neste dia nós declarar, mas Senhor, em teu nome, Senhor, eu expulsei demônios, eu curei enfermos. Não vai adiantar você falar isso. Não vai adiantar. Porque nós vivemos no mundo, mas nós temos que prestar contas a Deus, prestar contas ao Senhor Jesus. E o Espírito Santo, ele está nos chamando para uma transformação profunda. E o fruto do Espírito nos conduz a isso, a uma transformação profunda de caráter, a uma transformação profunda de atitudes, de olhar para Deus, não olhar para o ser humano, porque o ser humano é falho, é pecador, nós somos falhos e pecadores. Abra comigo agora a sua Bíblia em Gálatas 6, 9 e 10. Aleluia. Se você pode, abra sua Bíblia comigo em Gálatas 6, 9 e 10, que diz assim: portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, aqui na carta aos Gálatas, Paulo vem falando assim, que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, porque no tempo certo nós teremos a colheita. Mas só que aqui está, se não desistirmos. E sempre que nós tivermos oportunidade, nós devemos fazer o bem, especialmente aos da família da fé. Então, Paulo fala aqui, portanto, não nos cansemos de fazer o bem. Então, quando ele fala assim, não nos cansemos, ele está declarando que muitas vezes fazer o bem vai cansar. Fazer o bem dá trabalho. Fazer o bem, muitas vezes, nós vivemos num mundo rodeados de pessoas onde nós sermos bons nos traz mais problema do que auxílio. Porque no mundo onde somente você é íntegro, rodeado de pessoas que não são íntegras, que não praticam a justiça, você será o tempo todo confrontado. Ah, você está querendo pagar de bonzinho? Ah, você está querendo ser melhor do que os outros? Ah, você se acha só porque agora se converteu? Então, no mundo onde todo mundo te chama para fazer o errado, você ser íntegro, você fazer o bem cansa, você fazer o bem muitas vezes traz prejuízos, mas no mundo, porque Deus está vendo tudo aquilo que nós estamos fazendo. Então, mesmo que dê trabalho, mesmo que canse ser honesto, você ser desonesto é pior, porque a nossa colheita não é neste mundo. A pessoa fala assim, ai, mas não tem problema, todo mundo faz. A minha mãe me falava, você não é todo mundo. Eu acho que a maioria das pessoas já ouviu isso, né? Mesmo que você ser desonesto, dá mais resultado, você é mais querido, né? Isso é enganoso. Isso é enganoso porque muitas vezes você vai fazer o bem e as pessoas não vão reconhecer. Você vai auxiliar, você vai ajudar, você vai fazer o bem e provavelmente a pessoa vai falar mal de você. E se você passar 10 anos fazendo bem para uma pessoa, no minuto em que você falar um não para ela, ela vai se esquecer dos 10 anos de bondade que você fez e vai falar mal de você, mas isso não importa. Isso não importa,
porque a colheita vem do nosso Deus. A colheita vem do nosso Deus e nós temos que prestar contas a Deus, não é ao ser humano, não é a família, não é o amigo, não. Nós vamos prestar contas a Deus. E a palavra aqui diz: no momento certo, nós colheremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. Aleluia. Então, a bondade que ela está aliada, que o Espírito produz em nós, ela está aliada à justiça, à integridade e ao amor. E a bondade é você escolher fazendo certo mesmo sem retorno. A bondade é você escolher fazer o certo mesmo tendo prejuízo. Bondade não é você se vender por dinheiro. Bondade não é você se vender por aplausos. Bondade não é você se vender por conveniência, não é você dar o jeitinho brasileiro, é você ser a mesma pessoa, no público, no secreto. Aleluia! É você ser a mesma pessoa quando você está na sua família e quando você está na igreja. Quando você está na igreja e quando você está no trabalho. É você ser a mesma pessoa mesmo quando você está online e quando você está offline. Não é você ter duas caras. Não. A bondade que o Espírito Santo produz dentro de nós, ela é uma bondade que não é difícil. Ela é uma bondade que você, quando você vê alguém passando dificuldade, se você pode auxiliar aquela pessoa, o Espírito Santo, ele te conduz a ser bom, te conduz a auxiliar aquela pessoa. Não é porque você vai ser aplaudido, não é porque você vai receber medalha de honra, não, é porque o Espírito Santo, é porque Deus espera isso de nós. É isso que o Espírito Santo espera de nós, como os cristãos que fomos transformados, como cristãos que deixamos que o Espírito Santo produza o fruto dentro de nós. Aleluia! E eu quero perguntar para vocês aqui, se você puder deixar no chat, se não puder também, não tem problema. Em qual área da sua vida você sente que Deus está te chamando para um nível maior de bondade e de integridade? Eu sinto que Deus está me chamando para um período maior de bondade, de integridade nas minhas finanças, no meio da minha família. Aleluia. Aleluia. Então, pode ser nas finanças, pode ser no seu trabalho, pode ser nos seus relacionamentos, pode ser no conteúdo que você consome na internet, quando ninguém está vendo, quando as luzes estão apagadas. E bondade não é só você fazer o bem, é você ser o mesmo, tanto na luz acesa quanto na escuridão. Bondade é você sim auxiliar o próximo, mas o fruto do Espírito é muito mais do que isso. O fruto do Espírito é um conjunto de regras, e é o Espírito Santo de Deus que nos convence, é o Espírito Santo de Deus que nos transforma, não é pela nossa força, não é pela nossa violência, mas quando nós nos rendemos ao Senhor Jesus, quando nós pedimos, Pai, eu não aguento mais viver desta forma, eu não quero mais viver desta forma, mas sozinha eu não consigo, sozinha eu não consigo. O Espírito Santo transforma o meu caráter. Aleluia. Peça ao Espírito Santo de Deus, nós não somos perfeitos. Se nós não pecamos no falar, nós pecamos no pensar. Aleluia.
mas é o Espírito Santo de Deus que nos enche com fruto do Espírito. E que o Espírito produz este fruto, Gálatas 5:22, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. É um conjunto. O Espírito Santo, ele nos molda, ele molda o nosso caráter, ele molda a nossa maneira de falar, a nossa maneira de tratar as pessoas, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de nos posicionar diante das pessoas. Se você era uma pessoa colérica, se você tinha explosões de ira, quando o Espírito Santo de Deus começa a transformar o nosso caráter, nós mudamos daquela pessoa colérica, daquela pessoa, era uma pessoa que muitas vezes eu queria conseguir tudo no grito. Mas não é só conseguir tudo no grito. É muitas vezes quando nós dependemos de um atendimento público, quando nós dependemos de um médico, alguma coisa assim, quando nós não sabemos os nossos direitos, nós aceitamos qualquer resposta de quem está nos atendendo. A pessoa fala, mas não pode isso. E eu batia muito de frente, porque eu sabia dos meus direitos. Então, quando as pessoas queriam me forçar a comprar alguma coisa, ou me atendiam mal, ou falavam que não podia fazer, eu já batia de frente porque eu sabia os meus direitos. E o Espírito Santo, ele trouxe uma transformação profunda no meu caráter. Eu também tinha explosões de ira, de cólera, né? Porque eu vim de um lar totalmente desestruturado, de um lar totalmente, eu não sei nem qual a palavra que eu uso aqui. Então, eu fui criada naquele sistema, quem pode mais chora menos. Se o seu irmão bater em você, se você for mais forte, você bate nele. Então, eu cresci eu tive uma espécie de criação assim, se você for para a escola, você apanhar, chegar chorando, chega em casa, você apanha. E para não ser massacrada na vida, eu tive que aprender a lidar com esse tipo de coisa, mas não é isso que o Espírito Santo quer de nós. Não é isso que o Senhor Jesus nos ensina. O Senhor Jesus, ele foi vendido pelo seu discípulo, pelo seu amigo, por uma pessoa que estava ali com ele, que ele estava ensinando, e o Senhor Jesus sabia que ele o trairia. O Senhor Jesus era afrontado pelos fariseus, pelas pessoas, só que ele não reagia. Aleluia. Então, o Espírito Santo, ele nos molda, ele nos transforma, e nós precisamos pedir essa transformação diariamente. E eu quero te convidar a um exercício muito importante. Eu quero te convidar a fazer um exame de bondade e de integridade, você e Deus. Você e Deus no seu tempo secreto, tire um momento com Deus no seu secreto, se você quiser fazer hoje ainda, enquanto esta live está fresca. Você pode pedir ao Espírito Santo de Deus, igual tem no Salmo 139. Se você não, muitas vezes a gente não sabe usar as palavras certas, não sabe orar, né? Salmo 139, 23. Examina-me, ó Deus, e conhece meu coração.
Prova-me, vê meus pensamentos, mostra se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Então, o salmista aqui, ele está pedindo para que Deus examine o seu coração, para que Deus examine os seus pensamentos, para que Deus examine as suas atitudes e vê se tem alguma coisa que vai contra aquilo que Deus espera. Se tem alguma coisa que ofende o Senhor, se tem alguma coisa no coração dele que entristece o Espírito Santo, e é essa oração que nós devemos fazer. Espírito Santo de Deus, se há algo no meu coração que te entristece, se há alguma atitude que eu tenho feito que tem te afastado de mim, Espírito Santo, sonda o meu coração, sonda a minha mente e me mostra. Me mostra para que eu peça perdão, me mostra para que eu me reconcilie com o Senhor Jesus. Então, nós devemos sempre, sempre fazer um exame no nosso interior, fazer um exame nas nossas emoções e nos perguntar: eu tenho sido íntegra nas minhas finanças? Eu tenho sido verdadeira com as minhas palavras? Eu tenho sido justo no trabalho com as pessoas? Eu tenho sido fiel? Eu tenho feito coisas escondidas que eu sei que não agradam a Deus e mesmo assim eu continuo a fazer? Nós devemos fazer um autoexame, nós devemos pedir para que o Espírito Santo nos mostre, para que nós possamos pedir perdão, nos arrepender e nos alinhar com a vontade de Deus. E bondade, integridade não começa com gestos grandes, começa com decisão, começa com posicionamento. Decisão e posicionamento. Eu não vou mais fazer o que eu sei que desagrada a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor por esta palavra poderosa, por esta palavra de ensino. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir os olhos do nosso coração. Vamos orar para nós encerrarmos a live, como eu estou com a garganta ainda meio ruim, fiz uma live bem rápida. Glorifico a Deus pela vida de todos vocês, amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha sondar a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração e o nosso espírito, Pai. Que o Espírito Santo de Deus venha revelar a nós, Pai, se há algo, Senhor, no oculto, no profundo e no escondido, Pai, que tem nos afastado da Sua presença. Ah, Pai amado, Pai querido, não nos deixa, Senhor, ser hipócritas, Pai. Não nos deixa, Senhor, a falar de uma forma e vivermos de outra, Pai. A Espírito Santo de Deus nos confronta, traz à tona aquilo que nós temos feito, que tem te desagradado, que tem nos levado para um caminho de morte. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abra os olhos do nosso coração, dá-nos o entendimento, dá-nos a sabedoria, Pai, para nós, Senhor, aprendermos da Tua palavra, para nós, Senhor, fazermos aquilo que te agrada, Senhor, e mostra, Senhor, tira toda a escama dos nossos olhos, tira tudo aquilo que tem nos afastado da Sua presença pouco a pouco, Pai, que muitas vezes nós achamos normal, Senhor, mas que gradativamente nos tira da Tua presença, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço, Pai, abençoa, Pai, a vida, Senhor, de todos que estiveram, Senhor, durante esta live. Abençoa a vida das minhas irmãs, Senhor, das tuas filhas, tuas servas, Senhor, amadas. Em nome de Jesus, Pai, guarda a casa delas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, que cada pessoa que assistir essa live seja tocada pelo Espírito Santo, sinta o amor do Espírito Santo e possa se aprofundar neste relacionamento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor continue trabalhando nos nossos corações, na nossa mente, na nossa alma e no nosso espírito, Senhor. Que nós, Pai, em nome de Jesus, não
possamos, Senhor, nos acostumar com aquilo que te entristece, com aquilo que afasta o Espírito Santo de Deus de nós, Pai, porque a presença do Espírito Santo é preciosa demais para nós. A presença do Senhor Jesus, Pai, é preciosa demais. Nós te amamos, nós te glorificamos e te bendizemos. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus. Shalom, shalom, minhas amadas. Eu louvo a Deus pela vida de todas vocês, que o Senhor derrame sobre a vida de vocês bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes, em nome de Jesus. Shalom, shalom, até amanhã. Tchau, tchau. Deus abençoe a todas vocês também. Aleluia.